Áudio 12, capítulo 12, página 126, a geração do Baby Boom já cresceu. A década de 1980 chegou e não éramos mais um país tentando descobrir como unir a população para ganhar uma guerra. Agora, estávamos tentando descobrir como capitalizar o incrível período de prosperidade em que vivíamos, os loucos dos anos 80. Nesse período, novas teorias econômicas estavam sendo propostas para proteger as riquezas que os boomers estavam acumulando, um sistema clássico de excesso. Enquanto o rádio, o automóvel e a geladeira elétrica eram os itens que todos precisavam ter, na década de 1920, uma nova tecnologia se transformou o furor da década de 1980. Palavras como IBM, MS-DOS, Apple, Microsoft contribuíram para a disseminação dos computadores pessoal. Um PC em cada escrivania era a visão do Bill Gates, jovem fundador da Microsoft. Não precisávamos mais ir trabalhar para termos poder. Podíamos ter poder até sozinhos em casa. O indivíduo podia concorrer com a corporação. Até que novas tecnologias da época apoiavam o desejo de mais individualismo. Também estávamos ficando mais acostumados com produtos de menor vida útil. Entre outras invenções da década de 80, tínhamos câmera fotográfica e lente de contatos descartáveis. A descartabilidade, outro sintoma de nossos excessos, agora era uma indústria a ser desbravada. Na verdade, estávamos procurando outras coisas que podiam ser descartadas. E havia um item que começamos a considerar descartável: as pessoas. O dia em que abraçamos as demissões. No dia 5 de agosto de 1981, foi a data em que se tornou oficial. É raro podermos identificar uma data exata que uma determinada ideia ou teoria empresarial se torna uma prática aceita. No caso das demissões em massa, isso é possível. No dia 5 de agosto de 1981, o presidente Ronald demitiu mais de 11 mil controladores de tráfego aéreo, exigindo maiores salários e uma semana de trabalho mais curta. O Pacto, Sindicato dos Controladores de Tráfego Aéreo, naquela ocasião, viu-se envolvido em uma complicada questão trabalhista com a FAA, que é a Agência Federal, das Aviações. Quando as negociações foram interrompidas, o Pacto ameaçou uma greve, fechando ostensivamente alguns aeroportos e causando cancelamento de milhares de voos em um dos períodos mais intensos de viagens aéreas. Segundo a lei de 1947, que alguns consideram controversa, a greve foi ilegal. Basicamente, a lei proíbe qualquer greve trabalhista que cause danos injustos a quem não está envolvido no conflito ou que cause prejuízo a algum negócio e afete negativamente o bem-estar da coletividade. E é por isso que policiais e enfermeiros de pronto-socorros não podem entrar em greve, acreditando que os danos causados por greves como essas superam quaisquer queixas sobre salários e horários. Sem uma negociação aceitável e pior, sem poderem encontrar uma base comum, os associados da Pacto se recusaram a ir trabalhar no dia 3 de agosto. Tendo em vista o impacto dessa greve sobre o país, o presidente Reagan envolveu-se pessoalmente, ordenando a volta ao trabalho dos controladores de tráfego aéreo. Enquanto isso, foram postos em prática planos de contingência, convocando supervisores que não eram sindicalizados, um pequeno grupo de controladores que preferia não entrar na greve e outros controladores de tráfego aéreo militares para cobrir os faltosos. Embora a solução não fosse perfeita, esses trabalhadores temporários conseguiram manter a maioria dos voos no ar. O efeito das greves não foi tão severo quanto se imaginava e assim, no dia 5 de agosto de 1981, o presidente demitiu 11.359 controladores de tráfego aéreo, quase todos os funcionários da FAA na época, e não ficou só nisso. Reagan proibiu cada um dos grevistas a voltarem a trabalhar para a FAA pelo resto de suas vidas, uma proibição que só foi revogada em 1993 pelo presidente
Clinton. Muitos desses profissionais demitidos naquele dia eram veteranos de guerra, que foi onde aprenderam o ofício, ou funcionários públicos que tinham trabalhado duro para conquistar sua renda da classe média. Em virtude da proibição e do fato de suas habilidades não terem muita aplicação em outros setores, não existe grande demanda por controladores de tráfego aéreo fora da FAA, muitos viram-se na pobreza. O ponto aqui não é saber se o presidente fez bem em demitir os controladores de tráfego ou não. Não estamos falando de questões trabalhistas, do direito dos sindicatos se oporem ao governo. Trata-se de algo bem diabólico. Estamos falando da repercussão em longo prazo do posicionamento de um líder sobre o que é um comportamento aceitável ou inaceitável dentro de uma organização. Na tentativa de aliviar um problema nacional de curto prazo, sem querer o presidente criou outro, novo e duradouro. Ao despedir todos os controladores de tráfego, mandou uma mensagem para empresários e executivos de toda a nação. Sem querer, abençoou a decisão ágil e até agressiva de usar demissões em massa como proteção contra uma crise financeira de curto prazo. Embora eu tenha certeza que o presidente nunca teve essa intenção, alguns CEOs ansiosos interpretaram suas ações como uma licença para fazerem o mesmo. Agora havia um precedente para proteger os negócios acima das pessoas. Assim, pela primeira vez na história, desapareceram instantaneamente as convenções sociais que impediam muitos CEOs de fazer algo que muitos devem ter desejado fazer no passado. Com a aprovação tácita vinda de cima, as demissões em massas para equilibrar os balanços começaram a ser praticadas com mais frequência. As demissões existiam bem antes da década de 1980, mas geralmente como um último recurso e não como uma das primeiras opções. Agora estávamos entrando em uma época em que até a meritocracia importava menos. O esforço despendido por um funcionário, seu sacrifício ou sua contribuição para a companhia não se traduziam mais em estabilidade no emprego. Agora, qualquer um podia ser cortado simplesmente para ajudar a equilibrar o orçamento daquele ano. As carreiras acabavam para que os números funcionassem. Proteger o dinheiro e a teoria econômica substituíram a proteção de pessoas. Nessas circunstâncias, como podemos sentir seguros no emprego? Como podemos nos comprometer com nosso trabalho se os líderes de nossas empresas não têm um compromisso conosco? A ideia de valorizar mais um número do que um recurso do que uma pessoa desafia frontalmente a proteção que, segundo a antropologia, nossos líderes deveriam nos dar. E é como pais que priorizam mais os cuidados com o carro do que os cuidados com os filhos. Isso pode solapar a própria estrutura da família. Essa definição de líder moderno provoca o mesmo tipo de caos sobre os relacionamentos nas empresas ou na sociedade que provoca em nossas famílias. A partir da década de 1980, instituições públicas e setores produtivos sucumbiram à nova perspectiva econômica. A indústria de bens de consumo, a indústria de alimentos, a mídia, os bancos, Wall Street, até o Congresso dos Estados Unidos, em grau maior ou menor, abandonaram as pessoas pelas quais existem para atender prioridades mais egoístas. Pessoas em posições de autoridade e responsabilidade permitiram prontamente que elementos externos, às vezes sem qualquer conexão com os fatos, influenciassem suas decisões e ações. Ao concordar em proporcionar uma oferta para atender às demandas de estranhos, esses líderes que agem como seguidores podem lucrar, como imaginam, prejudicando as pessoas a quem alegam estar servindo. O pensamento de longo prazo cede lugar a um pensamento de curto prazo. O egoísmo substitui o altruísmo, às vezes até em nome do serviço, mas o serviço aqui é apenas uma palavra. A prioridade da liderança abala os fundamentos sobre os quais são construídos confiança e cooperação.
Não tem nada a ver com restrições à economia de livre mercado. Tem a ver com esquecermos de que pessoas vivas, que respiram, que terão um papel maior em nossa capacidade de inovar, de progredir, de vencer a concorrência, não são mais vistas como nosso ativo mais valioso quando os números não vão bem. No mínimo, dar mais prioridade ao desempenho do que as pessoas prejudica a economia de livre mercado. Quanto melhores os produtos, serviços e experiências de uma empresa pode oferecer aos seus clientes, mais ela pode impelir a demanda por seus produtos, serviços e experiências. E não há maneira melhor de competir em uma economia de mercado do que criando mais demanda e tendo mais controle sobre a oferta. E tudo isso se resume à vontade daqueles que trabalham para nós. Geralmente, melhores produtos, experiências e serviços são resultados do trabalho dos funcionários que o inventaram, inovaram ou o forneceram. Assim que as pessoas são postas em segundo lugar na lista de prioridades, a diferenciação dá lugar à coisificação. E quando isso acontece, a inovação diminui a pressão para competir em índices com preços e outras estratégias de curto prazo aumenta. Com efeito, quanto maior o número de analistas financeiros trabalhando em uma empresa, menos inovadora ela é. Segundo um estudo feito em 2013, publicado pelo Jornal de Finanças e Economia, empresas com um grande número de analistas financeiros solicitam menos patentes do que empresa com menos analistas. E as patentes geradas por essas empresas costumam ter um impacto menor. A evidência apoia a ideia de que analistas exercem pressão excessiva sobre a gestão para cumprimento de metas de curto prazo, impedindo o investimento das empresas em projetos inovadores de longo prazo. Em termos simples, quanto maior a pressão sentida pelos líderes de uma companhia de capital aberto para atender às expectativas do público externo, maior a probabilidade de que reduzam sua capacidade de criar os melhores produtos e serviços. Quando os líderes comem primeiro. Desde que os Burmans assumiram o comando das empresas e do governo, passaram por 3 quedas importantes do mercado de título e ações. Em 1987, a queda corrigiu um período de especulação excessiva e, segundo alguns, o excesso de confiança em programas de computador que faziam negócios em bolsa no lugar das pessoas. Em 2000, após a explosão da bolha do .com, em 2008, após o colapso de um mercado imobiliário sobrevalorizado. Antes de 1987, não houve nenhuma queda no mercado desde a Grande Depressão. Esta mesma é uma consequência dos excessos e da sobrevalorização nas décadas de 1920. Se não encontrarmos sozinhos formas de corrigir o desequilíbrio, as leis da natureza vão sempre fazê-lo por nós. Muitos dos ambientes que trabalhamos hoje frustram nossa propensão natural pela confiança e pela colaboração. Para uma espécie nascida em uma época em que os recursos eram limitados e os perigos eram grandes, nossa tendência natural a compartilhar, a cooperar, complica-se quando os recursos são abundantes e os perigos externos escassos. Quando temos menos, a tendência é sermos mais abertos a compartilhar o que temos. Uma tribo beduína ou uma família nômade da Mongólia não possui muita coisa, mas compartilha alegremente o que tem porque é do interesse deles. Se você encontrar uma delas em suas viagens, verá que abrem suas casas, lhe oferecem comida e hospitalidade. Não é só porque são gentis, é porque sua sobrevivência depende de compartilhar, pois sabe que amanhã pode ser eles os viajantes à procura de alimento e abrigo. Ironicamente, quanto mais temos, mais altas são as nossas cercas, mais sofisticados os nossos sistemas de alarme para afastar as pessoas e menos nós queremos compartilhar. Nosso desejo por mais, combinado com a menor interação física com pessoas comuns, começa a criar uma cegueira, uma desconexão da realidade. Infelizmente, muitos dos ambientes em que trabalhamos hoje colaboram mais para frustrar do que para fomentar nossa propensão natural para a confiança e para a colaboração. Foi estabelecido um novo conjunto de valores e normas para as nossas empresas e sociedades.
Um sistema de desempenho movido à dopamina que nos recompensa pelas realizações individuais à custas de um efeito equilibrador de serotonina e da ocitocina, que nos recompensa por trabalharmos juntos e por formarmos vínculos de confiança e lealdade. É esse desequilíbrio que causa a queda do mercado de títulos. É esse desequilíbrio nas culturas corporativas que afeta a estabilidade de grandes organizações. Aaron, Chico e Lennon são apenas alguns exemplos de grandes organizações estáveis que entraram em colapso devido aos desequilíbrios de suas culturas. A aparente falta de esforços para querer mudar esse sistema aumenta o desequilíbrio das substâncias químicas e, assim, o círculo vicioso continua. Nossa saúde está em risco, nossa economia está em risco, a estabilidade de nossas empresas está em risco e sabe-se lá mais quem. A grande operação do Boomer criou por acidente um mundo bem desequilibrado. E o desequilíbrio, como a história provou várias vezes, corrige-se sozinho, súbita e agressivamente, a menos que sejamos suficientemente espertos para corrigi-los nós mesmos, lenta e metodicamente. Tendo em vista nossa tendência para a gratificação instantânea e para os círculos de segurança fracos em nossas organizações, porém, nossos líderes talvez não tenham confiança ou paciência para fazer o que precisa ser feito. Obviamente, não podemos simplesmente culpar uma geração inteira pelos males que enfrentamos hoje. Tampouco podemos culpar um setor econômico, um CEO específico ou corporações. Não são arqui-inimigos ao estilo de histórias em quadrinhos administrando empresas ou tentando dominar o mundo, que podemos simplesmente expulsar para corrigir tudo que está errado. Mas falta empatia e humanidade na maneira como fazemos negócios hoje. Há executivos sagazes administrando companhias, gerenciando sistemas, mas parece estar claro que falta líderes fortes para guiar as pessoas. Como Bob, como o CEO Mary gosta de dizer, ninguém acorda de manhã para ir trabalhar na esperança de que alguém vá nos gerenciar. Acordamos de manhã e vamos trabalhar com a esperança de que alguém vá nos liderar. O problema é que para sermos liderados é preciso haver líderes a quem queremos seguir. Desumanização. Nossa fiação interna, embora seja complicada e caótica na prática, é bem objetiva na intenção. Desenhada em uma época em que vivíamos em pequenos grupos com recursos limitados e grandes perigos à nossa volta, nosso sistema de incentivos químicos foi construído para nos ajudar a enfrentar um mundo bem tangível e prosperar nele. Conhecíamos todas as pessoas com quem convivíamos e trabalhávamos. Víamos as coisas que precisávamos e trabalhávamos juntos para consegui-las. Víamos as coisas que nos ameaçavam e trabalhavam juntos para nos proteger delas. Agora, o problema é que temos produzido em abundância quase tudo o que queremos ou o que precisamos, e não lidamos muito bem com a abundância. Ela pode causar um curto-circuito em nosso sistema, além de danos a nós mesmos e às nossas organizações. A abundância pode ser destrutiva, não porque faz mal em si, pode ser destrutiva porque abstrai o valor das coisas. Quanto mais temos, menos valorizamos aquilo que temos. E se a abstração das coisas faz com que valorizemos menos, imagino o que faz nos nossos relacionamentos. A escala em que somos capazes de operar hoje em dia chega a ser grande demais para conseguirmos aquilitar. Por sua própria natureza, a escala cria distância e com a distância os conceitos humanos começam a perder o significado. Um consumidor é apenas isso. A abstração de uma pessoa que esperamos que vai consumir o que quer que tenhamos a oferecer. Tentamos adivinhar o que esse consumidor quer para que ele consiga mais daquilo que produzimos. E se ele consumir, vamos acompanhar um monte de métrica para podermos gerenciar melhor o processo. E à medida que os nossos processos, métricas e escala continuam a crescer, vamos empregar tecnologia para ajudar-nos a operar com maior velocidade e escala. Em outras palavras, os seres humanos, os usuários finais
de tudo isso ficam tão distantes das pessoas que desejam servi-las que tornam simplesmente outra métrica a ser monitorada. Quanto maior a distância entre as coisas, ou quanto mais coisas fazemos para ampliar a abstração, mais difícil ver o outro como humano. Não é a abundância que precisamos administrar ou restringir, é a abstração. Não nos vemos mais como pessoas, agora somos clientes, acionistas, colaboradores, avatares, perfis online, nomes de usuário, endereços de e-mail e despesas a se acompanhar. O ser humano se tornou realmente virtual. Mais do que nunca, estamos tentando trabalhar e viver, ser produtivos e felizes em um mundo que somos estranhos para aqueles que nos rodeiam. O problema é que a abstração pode ser mais do que ruim para a economia, pode ser até letal.